Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. No devocional de hoje temos 2 Timóteo capítulo 4, versículo 4, que diz assim: E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Eu quero deixar bem claro para vocês que o objetivo do canal sempre foi trazer ensinos da palavra de Deus. Sempre foi voltar ao Evangelho, sempre foi preocupar com as Escrituras. E o texto está dizendo uma coisa muito interessante. Ele está dizendo que nos últimos tempos as pessoas desviarão os ouvidos da verdade. A verdade para nós cristãos é essa aqui, Palavra de Deus, Bíblia. Nós estamos sendo atacados todos os dias. Por exemplo, é muito comum você encontra com alguém e eles perguntam para você: você fez filosofia? Você fez teologia? Você já leu o livro de Enoque? Aí eu fico olhando e falo assim: não, a pessoa não conhece a palavra de Deus e está perguntando sobre o livro de Enoque. Que interessante. E eu pergunto: está na Bíblia? Não, porque foi um livro e tal que foi escrito não sei por quem e tal. Beleza. O livro de Enoque deveria ter sido escrito antes do dilúvio. E não se tem relato de um livro que resistiu ao dilúvio. Aí você começa a ver que a pessoa está preocupando com fábulas. Você vai conversar com pessoas, ele entende tudo de mitologia. Mas quando pergunta para ele sobre Sansão, sobre coisa, muitas parábolas bíblicas, muitas histórias bíblicas, ele não sabe contar. Esse livro é ótimo para quem gosta de filosofia, de história, o mundo de Sofia. As pessoas debruçam em cima disso, discutem isso, mas falta conhecimento disso. E por que falta conhecimento? Porque as pessoas estão voltadas para as fábulas. Porque para elas, a palavra de Deus é algo ultrapassado, é algo irrelevante. A palavra de Deus é algo tão importante na minha vida e na vida de muitas pessoas. E na sua vida, provavelmente, porque você está aqui me acompanhando nesse devocional, você poderia estar acompanhando alguma coisa sobre fofoca, sobre um avião que caiu, sobre um ET que apareceu não sei aonde, que a NASA viu não sei o que, sobre a Área 51, sobre o Triângulo das Bermudas. Você poderia estar preocupando com esse tipo de coisas. Olha para você ver que importante aqui, que coisa mais profunda, o livro de Salmo, número 119, eu vou ler para você aqui do 97 ao 100. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Então a meditação do salmista aqui era amar a lei do Senhor. E diz assim: tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábios do que os meus inimigos. É interessante você ler a palavra de Deus, só porque as pessoas ficam presas em jargões. Porque macumba não pega no crente, porque isso... Beleza, mas o que a palavra de Deus diz? O que a palavra de Deus diz sobre o olho gordo, sobre inveja? Você sabe? Então é interessante você não ficar preso em jargões. Eu faço às vezes algumas perguntas bíblicas aqui, e as pessoas, muitos, além de errar a pergunta, a resposta, eles ainda ficam bravos comigo. Não, mas por quê? E tal, porque eu creio assim. Não, você não tem que crer, você tem que saber o que está escrito na Bíblia. É simplesmente assim. É a lei. A lei não tem que ficar interpretando errado, senão o juízo vai te... Vamos lá? 99. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres. Ele é mais sábio do que os inimigos. Ele tem mais entendimento do que os mestres dele. Meu irmão, seu professor pode ser muito bom
em lei, pode ser muito bom em biologia, em história, em qualquer outra coisa, mas você precisa de ser firmado na palavra de Deus. Não é porque o seu professor da faculdade ou de qualquer outra coisa disse que faz algo que você tem que fazer também. O que mais tem hoje é escola, todas as escolas são ideológicas, todas, até cristã. Mas o que mais tem é doutrinação marxista, comunista dentro das escolas. Todas as faculdades estão lotadas de pessoas que não creem em Deus, ou que não gostam da palavra de Deus e quer acabar com a religião, porque a religião para eles é algo da burguesia, é algo que controla. Eles querem ser livres para fazer o que quiserem. São doutrinados. São pessoas que desviaram da verdade e foram influenciados por outros que vieram antes deles e estão influenciando você para você influenciar outras pessoas. Mas a nossa influência precisa de ser palavra de Deus. O seu professor pode ter muito conhecimento na área que ele te ensina, mas você tem que ser mais sábio do que ele pela palavra de Deus. Então aqui o salmista está dizendo: eu sou mais sábio do que os meus mestres, do que os meus professores, do que os meus instrutores. Versículo 100. Entendo mais do que os velhos, os antigos, porque guardo os teus preceitos. Em outras palavras, ele está dizendo assim: eu sou mais sábio do que os idosos. A palavra de Deus faz isso. Faz uma pessoa jovem ser mais prudente e mais sábio do que uma pessoa mais idosa, mais experiente, mais vivida, porque ela conhece a palavra de Deus. E quando acontece alguma situação, ela fala: não, na Bíblia tem uma passagem sobre isso, aconteceu isso em tal tempo. Porque é muito comum, eu aprendo muito com os mais velhos. Eu aprendo muito com os idosos. Eu gosto de crianças, sou pedagogo, eu fico fascinado como as crianças veem o mundo, na alegria da criança e tudo. Mas eu aprendo muito, eu converso com o idoso, eu fico captando a experiência de vida que ele tem, a forma com que ele lida com as situações. Mas um jovem que medita na palavra de Deus é mais prudente, é mais sábio do que um idoso que não crê, que não acredita, que não debruça na palavra de Deus. Esse é o nosso devocional diário e vamos orar. É esse o objetivo, é uma leitura da palavra de Deus, meditação e oração todos os dias. Vamos nessa? Senhor Jesus, eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor venha nos dar convicção da Tua palavra, que a Tua palavra, Pai, venha ser uma bússola para a nossa vida. Que a lei do Senhor venha ser, meu Pai, uma meditação diária. Que nós venhamos ser, como diz a Tua palavra, mais sábio do que os nossos mestres. Mais inteligentes, Pai, mais prudentes do que os idosos. Que nossos inimigos, Pai, não venha ter sucesso sobre a nossa vida, porque nós estamos firmes na palavra do Senhor. Meu Pai, que o Senhor venha ser tudo em nós, que o Senhor venha ser uma prioridade em nossas vidas. Que nós não venhamos, meu Pai, ser pessoas distantes do Teu caminho, distantes da Tua palavra. Que não venhamos, meu Pai, ficar preso em vida de artista, em história de artistas e desprezar a Tua palavra, os Teus mandamentos. Deus, eu quero pedir oração por todos que estão precisando de um milagre, estão precisando de saúde física, saúde mental e saúde espiritual, Pai. Tira toda perturbação mental, toda ansiedade, toda depressão, toda opressão, toda a mente atrofiada pelo adversário, que venha ser liberta, Pai. E que a Tua palavra venha ser luz, venha ser alimento em nossas vidas. Obrigado, meu Pai. Já curtiu o vídeo? Já pode comentar, escreve aí: eu recebo em nome de Jesus, Deus te abençoe, tenha um bom dia, qualquer coisa do tipo. E até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.